Está começando mais um episódio do Estudo Play Talks. Sua aprovação no Enem passa por aqui. E aí, você tá correndo essa maratona aí que eu tô vendo, né? Mas continua correndo com a gente, porque a gente vai rumo à aprovação no Enem, né? Você vai garantir a sua vaga na universidade, eu tenho certeza disso. E por falar nisso, não esqueçam de fazer sua inscrição, que vai até o dia 6 de junho, mas não deixem para a última hora, tá certo? Já saiu o edital e também a inscrição. Olha direitinho o edital, tira todas as suas dúvidas para fazer a prova tranquilo, sabendo de tudo, tá certo? Vamos seguir aqui na nossa maratona, só que dessa vez no nosso podcast. Estudo Play Talks no ar para você. O tema de hoje é boom do lítio na América do Sul. A gente vai falar do sal, disputa e energia verde. Olha só, a busca global pelo desenvolvimento sustentável é cada vez mais acirrada e em prol de desacelerar a crise climática, as tecnologias baseadas em fontes energéticas renováveis, como a mobilidade elétrica, entram na pauta como uma das soluções para este dilema. O lítio, o famoso ouro branco, se torna uma peça fundamental por sua capacidade de armazenar maior quantidade de energia e os maiores depósitos estão localizados na América do Sul. Como sempre, eles estão aqui com a gente. Raoni e Breno vão falar um pouquinho para a gente sobre esse tema, que a gente tem muito pano para manga, né? Primeiro eu quero começar perguntando o que é lítio, porque eu tenho certeza que os estudantes que estão acompanhando a gente estão assim, Madu, que danada é lítio? Acho que essa pergunta é melhor pro Breno. E aí, Breno, o que é lítio? Gente, o lítio é um metal que está na família 1A da tabela periódica e é um metal super leve e super simples, tá? Ele tem número atômico igual a 3, então ele tem 3 prótons ali e 3 elétrons, e ele é um metal que é facilmente ionizável. Então, se você pegar... Por isso que ele não é encontrado livre, tá? Então, você não acha o lítio como a gente encontra, por exemplo, o ouro, né? Como a gente encontra outros elementos químicos puros na natureza. Então, ele tem uma alta capacidade reativa, ele tem uma baixa energia de ionização. Isso significa dizer que se ele tem baixa energia de ionização, é muito fácil ionizar ele. E o que é ionizar? É a gente fazer aquele elemento químico virar um íon, que nada mais é do que um átomo que agora ficou eletrizado. Porque ou perdeu ou ganhou um elétron. Perfeito. Então, como o lítio está na família 1A da tabela periódica, ele tende a ficar com uma carga positiva, ou seja, o lítio ele tende a perder elétrons e ficar como cátion. Cátion é um tipo de íon positivo. Então, o lítio ele é altamente reativo, então ele é encontrado junto de outros elementos químicos. E ele tem essa característica interessante de, pelo fato dele ser muito leve e ter uma baixa energia de ionização, ele consegue reagir muito facilmente. Por isso que ele é excelente para formar baterias, né? Então, essas baterias modernas que a gente vê hoje, baterias de carros elétricos, baterias de notebooks e celulares, são formadas com o íon lítio, tá? Que é o lítio na forma de cátion, ou seja, positivo porque perdeu um elétron, tá? Então essa alta capacidade que ele tem de reagir faz com que ele consiga armazenar e liberar energia muito facilmente. Por isso que ele é muito utilizado nesse setor comercial da energia. Esse é o setor principal, porque a gente fala de lítio, a gente pensa logo em bateria, né? Mas para o ser humano tem algum problema ou ele também é usado em outros lugares? Boa parte do comércio do lítio está nessa parte de baterias, que é a parte que está mais em alta por causa dos carros elétricos, né? Sim. Mas pouca gente sabe que existe uma substância química chamada carbonato de lítio. E o carbonato de lítio ele é muito utilizado na medicina para transtornos mentais. Por exemplo, então é possível você tratar o transtorno bipolar e a depressão com carbonato de lítio. Olha só! Então, uma parte da indústria farmacêutica, que é gigante, a indústria farmacêutica é mega power, poderosa, tá? Então elas têm uma fatia desse mercado também do lítio para o desenvolvimento desse tipo de substâncias para transtornos mentais. Então não é só nessa parte de energia, na parte da medicina e farmacêutica também. E eu destacaria que boa parte desses transtornos mentais ganharam repercussões ainda mais significativas no contexto pós-pandêmico. Então, imagino que certamente o uso desse tipo de medicamento tenha crescido muito. Exorbitantemente, com certeza. Há outros usos, no entanto, também podem ser identificados na própria indústria, né? A gente pode utilizar, por exemplo, na fabricação de lubrificantes, de vidro, dispositivos eletrônicos específicos. Cerâmica também, né? Cerâmica, isso. Perfeito. Então são bem amplas as possibilidades de uso do lítio. Apesar disso,
a gente tem visto que nos últimos anos o crescimento tem se dado principalmente para a fabricação das baterias mesmo. O que mostra como a gente está vendo uma crescente, né, do uso do lítio para o tema da aula de hoje, que é essa transição energética. E a gente já chegou... Segura um pouquinho, Breno, porque claro. A nossa produção aqui, que está atenta a tudo, me perguntou até se eu queria que a gente trouxesse uma bateria para cá, em produção. Se vocês estão assim, eu desafio vocês, hein? Estão dizendo que vão trazer bateria para cá, a gente quer ver se vai rolar ou não vai mesmo. Pode trazer. Mas vamos seguir. Vocês estão falando que é encontrado em vários lugares. A gente pode chamar de novo petróleo? Por assim dizer, pela quantidade de extração e por ser tão fundamental assim para a bateria, para as novas tecnologias e para medicamentos? A abordagem na mineração e a comparação com o petróleo, ela é meio que inevitável. Mas aqui eu já tenho que dar um alerta, tá? A mineração de lítio, ela está se dando em depósitos que são muito diferentes da mineração de petróleo, tá? Isso, a mineração de petróleo é algo que se dá em depósitos sedimentares, sobretudo, já que a gente está falando de um combustível fóssil, como a gente também classifica o carvão e o gás mineral. Se é combustível fóssil, perceba, para que haja a formação de um fóssil, eu tenho que ter camadas de sedimento sobrepondo esse material. Logo, isso só pode se dar em terrenos sedimentares. Por outro lado, quando a gente fala sobre lítio e sobre metais como um todo, a gente está falando de recursos que são oriundos do escudo cristalino. Sim. Tá? Esse escudo cristalino pode até estar degradado, mas sim, a gente está falando de extração dentro do escudo cristalino. Ele é mais raso, né? Porque o petróleo ele é muito profundo, né? Ele é encontrado... Eu sei que a gente consegue encontrar o lítio em regiões chamadas depósitos de salmouras, que a gente tem, a salmoura nada mais é do que uma água com sal, então a gente tem aquíferos e a gente consegue retirar essa água desses depósitos e a partir daí, através de diversos processos químicos como nanofiltração, osmose reversa, a gente consegue extrair o lítio dessa salmoura. Perfeito. A nossa produção, que ela é mágica e rápida aqui, já trouxe pra gente uma bateria, viu? O negócio é eficiente, né? Eu tava procurando a composição, mas não agora achei. Pesada. Fui pegar aqui, quase que eu vou. A gente vai Deixa eu aproveitar que a gente ainda tá falando sobre essa comparação com o petróleo. A gente tá vendo aqui na tela lítio e energia verde, né? Alguns episódios atrás a gente estava falando muito sobre a extração do petróleo e sobre essa questão de problemas ambientais. Para você que está acompanhando a gente, esse assunto, o meio ambiente, ele é muito forte aqui no assunto atualidade, porque é um assunto atual, né? A gente falar de meio ambiente, da preservação da natureza é muito importante, a gente sempre acaba levando as temáticas para esse lugar. E aí, quando o assunto é lítio, a extração tem riscos para o meio ambiente? Bom, mineração, gente, é muito improvável que você encontre uma iniciativa de mineração que não cause danos massivos ao meio ambiente. Porque a gente está falando essencialmente de tirar um recurso do subsolo. Para tirar um recurso do subsolo, eu preciso, de forma geral, revolvê-lo. Há pouco o Breno perguntou se essa extração era mais rasa do que a do petróleo. O que acontece em geral é que o petróleo é tão bom quanto ele é profundo, em boa parte dos casos. É assim... O petróleo de melhor qualidade, o carvão de melhor qualidade, é geralmente um combustível fóssil mais antigo, não é? Porque ele já se depurou bastante em suas cadeias carbônicas. Ele já tem muito mais energia disponível. E para ele ser antigo, ele tem que ter sido enterrado por múltiplas e sucessivas camadas de sedimentação. É isso que vai garantir a ele uma capacidade de gerar bastante energia. Por isso, sim, muito do petróleo de boa qualidade que a gente tem, inclusive aqui no Brasil, vai estar onde? Vai estar lá no pré-sal. A camadas vão chegar a 7 km de profundidade. Então é realmente muito profundo. O lítio, por estar presente no escudo cristalino, pode estar relacionado a camadas um pouco mais rasas de superfície, né? No caso da produção aqui no Cone Sul, a gente está falando de uma produção que se dá, sobretudo, nos desertos de sal, onde, de fato, você vai encontrar reservas de lítio em camadas bem mais rasas do que os 7 quilômetros que a gente aponta para a extração de petróleo. Mas eu acho que a comparação, Madu, ela está menos relacionada à extração ou à mineração. Eu acho que a comparação se dá por uma capacidade que isso permite, que é dada ao petróleo e faz com que ele seja hegemônico até hoje, né? Você já pensou sobre o que é que há no petróleo que faz com que ele seja até hoje uma das principais fontes de energia da humanidade? É o fato de que eu posso transportá-lo. É uma coisa que a gente até trouxe no podcast aqui, né? A facilidade de transporte faz dele
ser fácil de vender. Perfeito. E ser uma economia que reversa muito rápido, né, pra gente. E não só vender, eu consigo jogá-lo dentro do tanque de um veículo. Sim. E sair andando por aí com uma reserva energética, perfeito, estratégica, relativamente barata, sim, dinâmica, que pode ter múltiplos usos. Aí eu pergunto a vocês, como é que eu faria isso com a hidrelétrica, com usina eólica? Eu consigo transportar aquela energia com a mesma facilidade? Sem falar dos subprodutos, né, do petróleo. Sim. A gente tem o uso do petróleo majoritariamente como energia, mas a gente também tem, por exemplo, plástico, né? Outros tipos de asfalto. Subdivide, né? Então, além do produto principal para a gente, que é a energia, a gente tem uma gama imensa de subprodutos que a gente pode fazer com petróleo. Então, assim, é uma das razões pela qual também existe essa resistência a gente trocar esse meio energético, né? Gente, onde é que tá essas reservas de lítio assim? A gente falou aqui bem no início do programa da América do Sul. Onde estão as principais reservas de lítio? As maiores reservas de lítio do mundo estão na Bolívia, no Chile e na Argentina. Também nos Estados Unidos, na Austrália e na China. O Brasil aparece nessa lista como 7ª maior reserva do mundo. Portanto, não é uma reserva para se ignorar. O Brasil tem que ficar atento para a gente conseguir aproveitar esse boom do lítio e conseguir desenvolver efetivamente essa extração de forma estratégica, atendendo os interesses nacionais, né? As maiores reservas, inclusive, aqui no Brasil, estão no estado de Minas Gerais, em especial no Vale do Jequitinhonha, onde a gente consegue ter quantidades massivas desse lítio brasileiro, que garante, inclusive, essa posição para a gente no ranking. Vou trazer um dado aqui, a gente sempre reforça para vocês esses dados, que é importante para a sua redação e para a prova. Raoni trouxe para a gente que um dos lugares é o Chile. E olha só, o Chile extrai lítio desde 1984, com uma produção de 39 mil toneladas só em 2022, que foi o último dado apresentado. Já a Argentina começou em 1997, produzindo 6,2 mil toneladas no ano passado. E aí a Bolívia, por sua vez, que também está nesse grupo, há muito tempo enfrenta dificuldade para iniciar a sua extração, embora o governo diga que o país vai conseguir produzir toneladas em breve. Então, é ali os principais países que estão nessa extração, né? Agora, uma pergunta que a gente também percebeu na questão do petróleo é que existem comunidades em torno desses salários, né? Assim como do petróleo, a gente falou de algumas comunidades ribeirinhas, inclusive, onde a gente mapeou onde seria a extração do petróleo. Como é que fica essas comunidades em torno? Elas têm risco também de perder a sua produção local de subsistência por conta de uma extração como a extração do lítio? Eu destacaria nesse sentido a Bolívia, né, por ser um país plurinacional, um país que tem, inclusive, na sua identidade nacional e até uma bandeira para representar essa pluralidade, né? Se você pesquisar a bandeira da Bolívia no Google, você vai ver que existem duas possibilidades. Uma delas é uma bandeira bem colorida, com quadrados coloridos. E ela representa justamente o desafio que é unificar num único país um povo tão plural, né? A geografia da Bolívia, inclusive, propicia muito isso, porque ao mesmo tempo que a gente tem os povos das montanhas, a gente tem os povos dos chacos, das áreas baixas alagadas daquele país. Então, tendo uma diversidade tão grande, é muito improvável que as pessoas vivessem das mesmas maneiras. Elas não vestem as mesmas roupas, elas não têm a mesma dieta, elas não promovem os mesmos cultivos. Então, é naturalmente um povo que tem uma diversidade cultural e étnica riquíssima. Agora, essa diversidade de estilos de vida também cria um desafio enorme. Como é que você vai compatibilizar a manutenção dessas comunidades com a atividade mineradora? Eu entendo que em muitos casos essa mineração vai se dar, Madu, em áreas que são relativamente remotas, com baixa densidade de povoamento. Aliás, a mineração tem um apetite mesmo por essas áreas. Uhum. Porque, veja, mesmo que eu descubra que tem uma reserva de lítio gigantesca embaixo desse estúdio, vale a pena realocar o estúdio e todas as pessoas que moram nas vizinhanças? Acaba ficando muito caro. Então você corrói o valor que você vai conseguir extrair com aquela produção. Quando você faz em uma área remota, é um pouco mais fácil. Ou pior, quando você faz numa área onde vive uma comunidade tradicional, às vezes essa comunidade sequer é compensada pela perda do território. Por quê? Porque ela não construiu uma casa como a gente tem aqui. O que obviamente não é justo, porque essa comunidade tem a sua sobrevivência dependente muitas vezes da caça, da coleta, da pesca ou da agricultura nessas áreas. Sim. E essa mineração, um dos grandes problemas dela é que além da área em si que ela vai ocupar, ela costuma demandar quantidades gigantes de água. Aí, peraí.
A gente acabou de falar que a extração se dá sobretudo em áreas desérticas, em salares. E ela precisa de quantidades massivas de água, essa conta começa a não fechar. Fica muito claro para mim que a gente vai ter conflitos, sim, territoriais, mas, sobretudo, conflitos pelo acesso à água onde essas comunidades estão instaladas. Já que você vai precisar direcionar muita água para extrair efetivamente esses recursos e, com certeza, a prioridade não vai ser o atendimento dos interesses dessa população. Esse é um aspecto muito nocivo mesmo da globalização, porque veja, o cara tá vivendo num lugar remoto da Bolívia, num salar, na sua tranquilidade, reproduzindo seu estilo de vida, sua língua, sua comunidade, e de repente vem o interesse de vender um veículo movido a bateria lá na Europa, e esse interesse se impõe à manutenção do estilo de vida daquele cara que tá lá. Isso é muito, me parece até doloroso, de certa forma. Sim. Você pensar em quantas formas de vida vão desaparecendo ao passo que esse processo de globalização vai reestruturando esses espaços cotidianamente. Tem uma questão importante que ele falou que essa parte da extração acontece mais em regiões menos populosas. O que acontece é o seguinte, tem uma questão da fauna e flora local também, porque como eu te falei, o lítio, pelo fato dele ser muito reativo, ele não é encontrado livre na natureza. Sim. Então, deve existir processos para a gente conseguir extrair esse lítio de forma pura e a gente consiga utilizar ele na indústria. E esse processo da purificação do lítio é extremamente complexo. E aí demanda grandes estruturas perto de regiões onde tem aquíferos para a gente conseguir tirar essa salmoura, conseguir extrair esse líquido, fazer processo de osmose reversa, nanofiltração, que é utilizado muitos outros componentes químicos também que podem afetar o solo local, né? E essa água que ela é extraída dessa salmoura, depois ela vai ter que retornar. E ela retorna de maneira diferente, ela retorna com a temperatura diferente, ela retorna de uma maneira que não existia ali. Isso muda de diversas maneiras a estrutura do local. Então tem essa questão também que se tiver construções locais de pessoas ali morando, é um problema. E se não tiver, vai ser um problema para o meio ambiente. Então, assim, a gente sempre pensa em energia verde, e o professor Raoni que me abriu muito esse negócio, né? Pô, será que a energia elétrica é o futuro realmente do negócio? E a gente sempre pensa, não polui, não está jogando gases do efeito estufa na atmosfera, mas como é o processo de extração para gerar essa energia? Então, veja, só que a gente já citou, a gente citou a questão social aqui, de pessoas que moram nessa região, tem também a questão bioquímica espacial do local, então a gente vê o produto final, mas a gente não vê essa questão da extração, que muitas vezes é dolorosa para o meio ambiente, né? É um debate pujante da gente, de lembrar sobre a globalização, de que a quem interessa economicamente que essas energias se propaguem, né? A quem interessa esse retorno financeiro? Para quem, de fato? Que é talvez o que a gente está trazendo para você, essa reflexão também, de fazer um contraponto, né, da efetividade do lítio, enfim, de onde ele vai ser utilizado, mas como é que ficam essas comunidades, a água, a energia, o meio ambiente no meio disso tudo? Talvez esse comentário gere um pensamento negativista em relação a quem está ouvindo a gente, né? Porque o cara fala, eu pensei que a salvação seria isso. Mas aí vem a gente fala, isso aqui também é problemático. Então, assim, não existe o 100% verde, o 100% limpo. Sempre vai ter algum tipo de problema, né? Então, a gente vai ter que colocar numa escala o que vai ser menos problemático para a natureza, para a população de maneira geral. Então, é o famoso ver o que é menos ruim. Impacto ambiental é transformação de parâmetro físico, químico e biológico da natureza. Perfeito, Raoni. Qual é a atividade humana que não provoca alteração desse parâmetro? Veja, esse discurso também não pode ser um discurso entendido como, tudo bem, então não há o que seja feito. Não é isso. É óbvio que a gente precisa se mover no sentido da mudança e que talvez baterias de lítio sejam parte significativa da transformação da indústria e da sociedade numa reestruturação que leve a gente a uma redução, sobretudo, das emissões de gases do efeito estufa. Nisso, o lítio pode ser realmente muito enriquecedor. Agora, a gente não pode, por conta disso, esquecer de todos os impactos novos e dinâmicos que essa nova indústria, que essa transformação podem e vão causar ao meio ambiente, às comunidades locais, à biota local. Né? Isso é que a gente não pode perder de vista. De outra forma, a gente vai seguir por caminhos que certamente vão levar a gente a destruições parecidas àquelas que o petróleo já tem provocado através da transformação, do aquecimento global e etc. Enquanto a gente bate esse papo aqui, eu busquei o termo lítio verde.
Eu vou falar um pouquinho para vocês do que eu encontrei aqui, enfim, a gente pode continuar esse debate, porque é importante o que a gente tem falado aqui sobre que não é 100% natural, não é 100% preservado, né? A gente fala de energia verde, como os professores já ressaltaram, mas não tem como fazer um impacto ambiental sem ter um custo, né? A que custo a gente vai conseguir fazer toda essa extração, né? Quem é que sofre com isso? Quem é que ganha? O lítio verde refere-se a uma abordagem mais sustentável e ecológica para a extração e produção de lítio, que é esse metal essencial para a bateria de íons de lítio, né? Então seria uma extração direta a primeira, né? Um método que reduz a quantidade de água usada, que foi o que o professor Breno trouxe aqui, e evitam a evaporação em grandes lagos de sal. Uma outra forma do lítio verde seria a operação de mineração e processamento de lítio que utilizam energia solar, eólica ou outras formas de energia renovável para reduzir a pegada do carbono, e a reciclagem de baterias, como essa que a gente está vendo aqui. A minha produção até falou de que foi um descarte eficiente, né? Se você tem baterias em casa, lembrar de fazer descarte eficiente. Principalmente esse tipo de bateria que você está vendo aí com a gente, tá certo? Essa reciclagem é para recuperar o lítio de bateria usada, reduzindo a necessidade de uma nova extração. Reciclagem sempre é um bom ponto para a gente ressaltar aqui, né? E a produção química sustentável, que é um método de processamento que evita o uso de produto químico agressivo, minimizando a contaminação do solo da água. Então, a gente teria uma alternativa, assim. Mas aí eu estou falando de lítio verde. Vocês acreditam que há uma alternativa ao lítio, por exemplo? Você, como professor de física, vê uma alternativa ao lítio? Em questão energética hoje, para baterias, é pouco provável. Ela é o que está no hype, né? É o que está no mais alto. Porque, por exemplo, essa bateria aqui, apesar dela ser uma bateria moderna, ela é uma bateria, não é uma bateria de lítio, essa aqui. Olha! Ela é uma bateria, e eu achei estranho porque ela é muito pesada. Sim. Eu acredito que a densidade disso aqui é imensa. Aqui deve ter uns... Mas talvez se ela fosse de lítio, ela seria mais leve, né? Bem mais leve. Bem mais leve. É uma das vantagens. Porque lembra que a gente falou que o lítio ele é um metal leve? Então essa bateria aqui, ela é de chumbo ácido sulfúrico. Qual então, a por exemplo, o que acontece? Em relação à química, né? Certo, excelente pergunta. Vamos explicar assim de maneira que a gente consiga explicar sem estar desenhando, porque na física e na química a gente tem muitos esquemas, tá? Sei. Então o que acontece? Toda bateria ela é formada por dois elementos químicos. Um oxida, o outro reduz. Em outras palavras, um fica positivo ao reagir e o outro fica negativo. É por isso que toda bateria tem dois polos. Então eu tenho aqui o polo positivo e aqui eu tenho um polo negativo. Então, por isso que ela é de chumbo ácida. Aí eu olhei aqui as composições, você vê chumbo e ácido sulfúrico. Então, um vai reagir e ficar positivo, formando o polo positivo, que é o cátodo, o outro vai reagir e ficar negativo, que é o ânodo. Então, o que é uma bateria? Nada mais é do que um dispositivo que me dá uma diferença de potencial elétrico. Ah, professor falou grego. O que é a diferença de potencial elétrico? Nada mais é do que dois polos. Diferença de potencial. Então, eu tenho que ter um polo com um potencial positivo e um outro polo com potencial negativo. Então, qual é a diferença da bateria de íon lítio, da de chumbo ácido, da bateria de grafite? A diferença é qual elemento químico vai ficar positivo e qual elemento químico vai ficar negativo. E claro, depende da demanda desses elementos químicos, da capacidade desses elementos químicos e, por exemplo, da densidade. Então essa bateria aqui é super pesada, porque ela é uma bateria de chumbo. E chumbo ele é um metal pesado, extremamente tóxico para a natureza. Tanto é que nessa bateria aqui a gente tem uma resolução ensinando a descartar essa bateria aqui. Olha que interessante. Então, eu não posso pegar essa bateria aqui e jogar no lixo comum. Porque, claro, essa capa aqui ela vai ser degradada e esses elementos químicos altamente tóxicos irão para o solo, né? E aí pode entrar em regiões aquíferas e contaminar um monte de coisa que está ali. Tá? Então, tem essa questão do descarte que é muito interessante. Então, por exemplo, por que a bateria de íon lítio é legal? Porque o lítio é leve. Ele é leve e altamente reativo. Por isso que ele é o que está no mais alto padrão. Então ele consegue me dar uma grande quantidade de carga numa pequena densidade. E isso que é muito importante. Então quando a gente pega, por exemplo, carros elétricos, todo mundo sabe que quanto mais leve for um carro, melhor vai ser a autonomia dele. Sim. Você vai desgastar menos freio, menos pneu, tudo vai ser melhor para o carro. Então se eu conseguir colocar ali uma bateria bem mais leve, eu conseguiria ter uma autonomia bem melhor. Então só essa bateria aqui, desse tamanho, é super pesada e ela tem apenas 12 volts. Apenas 12 volts. E eu consigo 12 volts com 8
bateriazinhas daquela de 1,5 V. 8 vezes 1,5 dá exatamente 12. Então, 12 pilinhas daquela ali, ligadas em série, uma atrás da outra, eu consigo os 12 volts. Isso aqui. Então, já imaginou se isso aqui fosse uma bateria de um carro? Não faz sentido. Por isso que a gente não tem baterias de carro de chumbo ácido. Porque a capacidade energética dela por densidade é muito pequena. Então, ela dá pouca energia para muita densidade. Perfeito. Por isso que o lítio é o que está sempre em cima, por causa dessa densidade dela energética muito alta. Eu ia complementar exatamente isso. Eu imagino que essa bateria está sendo utilizada aqui para alimentar algum equipamento no break que vai ficar estático, né? Então o peso dela é isso, produção. É menos relevante. A gente não vai precisar carregar isso aqui para canto nenhum, né? Não. Carregar, que eu falo, não é carregar, é transportar. Transportar. É porque imagina, uma bateria dessa no carro ia gastar muita energia para transportar a sua própria reserva energética. Exatamente. O que é um contraponto diante do que a gente começou falando no podcast, que uma das principais vantagens do petróleo é o fato justamente que ele é altamente transportável, né? É uma fonte de energia realmente muito flexível. Eu vou trazer mais um dado, porque eu estava te ouvindo, Breno, e eu pontuei aqui. Em 2015, 35% da produção de lítio era destinada à produção de bateria e 65% para fins de indústrias diversas. Uhum. O panorama ficou invertido em 2019, quando 43% foi destinado à indústria e 57% para baterias. É por isso que a gente está falando tanto de bateria. De bateria. Aqui. Exatamente. E como a gente já tinha falado aqui em outros episódios, o que vai mudar completamente o cenário dos motores elétricos de maneira geral, e mais especificamente para transporte, é a capacidade de carga de bateria. Quando isso for resolvido, quando a gente conseguir dar uma carga numa bateria num curto intervalo de tempo, eu acredito que vai haver uma virada de chave em relação ao petróleo, porque muita gente ainda tem um preconceito. Na verdade não é um preconceito, é um conceito formado. Ninguém consegue, meu carro descarregou, eu não consigo passar no mundo que a gente vive 1h30, 2 horas num posto para dar uma carga na minha bateria. Então, o que é que hoje a maior produção da engenharia elétrica, dos crânios da engenharia elétrica, estão no ramo de produção de energia através de íon lítio. Perfeito. Porque eles querem fazer com que essa recarga seja a mais rápida possível, com a maior densidade energética possível. Então, até então, o elemento químico que está nesse cenário é o lítio. Mas eu penso que há alguns engenheiros que não têm muita fé de que a gente vai conseguir chegar a esse ponto, né? Eu imagino, por exemplo, a cúpula da engenharia da Toyota, né? A gente está falando da maior montadora do mundo em volume de carros. Eles têm feito uma aposta que é tanto quanto divergente. Apesar de a gente ter modelos híbridos hoje, essa montadora tem apostado principalmente no Japão, né, onde está a sua sede, no desenvolvimento de modelos que são movidos a uma fonte alternativa. Você perguntava mais cedo quais são as possibilidades, né, se dá para usar outra fonte de energia. Veja, para energia elétrica vai ser muito difícil armazenar de outra forma que não em baterias como essa que a gente tem aqui agora, né? Espero que a gente consiga descobrir elementos que possam ser carregados mais rápidos, que sejam leves e que sejam muito energéticos. Mas, por outro lado, o que a Toyota tem investido bastante? No desenvolvimento de combustíveis alternativos também verdes, né? Como é o caso, por exemplo, do hidrogênio verde, né? O hidrogênio é uma fonte bastante interessante, porque assim como o petróleo, ela pode ser transportada, ela gera mais energia, inclusive, do que a própria gasolina, né? Considerando o mesmo peso comparativamente. Portanto, ela pode ser carregada normalmente, como a gente faria com um tanque de combustível. Creio que a maior dificuldade nesse sentido é que a gente teria que montar toda uma cadeia produtiva nova para esses carros. Isso. E também dizem que o hidrogênio é muito energético, né? Então há um risco de explosão, era preciso é muito utilizado em foguetes, né? Em foguete para lançar para o espaço? Sim, para lançar foguetes. O hidrogênio é muito utilizado para lançamento de foguetes. Então veja a capacidade energética do hidrogênio. É gigante. Me parece meio perigoso pensar de carro que tem um gás. Tem um impressionante, no mínimo. Mas a gente está falando ainda de carros elétricos. Você sente que tem uma dificuldade assim, social da gente entender essa chegada dos carros elétricos por conta da dificuldade de recarregar ou porque a gente está um pouco descrente? O que vocês acham? Eu tenho uma palavra, antes de o Raoni falar, que é uma palavra que eu acho que é muito forte nessa transição. Chama-se saudosismo. Sim. Por exemplo, eu gosto muito de carro e moto. Sim. E por gostar muito de carro e moto, eu gosto muito do barulho de carro e moto.
mesmo, Breno. É sério. Você prefere, então, automóveis mais barulhentos. Olha só, gente. Não, mas... Breno passando eu tô falando... Que é Quando isso, você Breno? escutar aí da sua casa... Poluição sonora. Mas é sério, mas isso é uma questão... É igual o carro de Fórmula 1 da década de 90, de 2000. Quem é saudosista quase não consegue assistir Fórmula 1 hoje por causa do barulho. Então, por incrível que pareça, existe um saudosismo muito grande em relação ao motor a combustão, né? E eu sou uma das pessoas que faço parte disso. Claro que isso não seria critério para mim. Sim. Porque, claro, eu tenho um entendimento um pouco mais global de que a questão energética é importante, eu tenho um pouco mais de consciência, talvez, mas então eu conseguiria deixar o meu saudosismo de lado. Mas ainda é um empecilho para essa transição ao saudosismo. Eu acho que é uma coisa do nosso país, a gente é muito saudosista com tudo, assim, né? E um apego também, e eu penso que é uma coisa até, que uma palavra que eu usei de descrença ou crença, a gente também tem essa coisa da crença, de quero ver para crer para o negócio funcionar, né? Assim, vamos ver se esses carros elétricos vão funcionar mesmo ou se não vale o investimento. Assim, Madu, sem discordar de você, eu acho que o Brasil tem essa coisa de saudosismo mesmo, de apego, né? Mas não é uma coisa só do Brasil, não. A gente olha, eu não sei se você já teve essa experiência, já viu um monte de filme e série nos Estados Unidos que são feitas nos anos 2000, até mais recentemente, e os carros parecem carros da década de 80, todos quadrados, carros grandes. Aqueles carros que chamam de os dorjões, são carros V12, V8, supermotores, gigantões, né? Robustos, né? Se esse saudosismo é forte pra gente, imagina para um país que, como os Estados Unidos, que viveu possivelmente ali no início dos anos 2000 seu auge. Eles olham para o passado e dizem tudo no passado era melhor. As casas eram maiores, os carros eram mais potentes, mais beberrões, e a gente vivia de outra forma, e a capacidade de consumo estava em outra escala. Veja, o Brasil não teve exatamente isso, né? A gente não tem um momento da história que a gente possa olhar para trás e dizer, nossa, que momento maravilhoso, estava tudo ótimo. A gente não viveu isso, a gente tem saudosismo. Imagina os caras que viveram esse momento. Não é à que toa... tem grandes indústrias do automobilismo dentro do país de dentro, cara. Ford, Chevrolet... Né? Então, assim, grandes... Existe um apego mesmo à história, né? Isso. Mais do que isso, né? Não só a história, aos empregos, a materialidade mesmo. Veja, um dos fatores que trouxe o Trump a primeira campanha que ele venceu e que traz ele de volta agora é a ideia de trazer as indústrias de volta para os Estados Unidos, fazer com que o americano volte a ter trabalho e poder de compra como ele teve nesse passado que para eles é muito saudosista. E nesse sentido, trazer essas montadoras de volta para Detroit, né, que foi a capital das montadoras de veículos e que perdeu esses veículos para países que podiam montar de forma muito mais barata. É uma política tradicional, né? Que busca esse tradicionalismo no geral. Eu te ouvindo, eu sinto muito isso. Tem uma coisa super interessante que, ao pensar, para mim, qualquer saudosismo sai de tabela. Por exemplo, se você comprou um carro zero, você vai passar 20 anos com esse carro. Durante 20 anos, fatalmente você vai ter que fazer diversas manutenções no motor do seu carro. Com certeza. Agora, quantas vezes você faz manutenção no motorzinho que faz o vidro subir? Nenhuma vez. Motor elétrico é extremamente simples. Motor elétrico, claro, eu estou sendo aqui simplista, mas vale a simplificação. Motor elétrico só tem duas coisas, que é fio enrolado e imã. E uma bateria. Somente. Então, uma bateria, um fio enrolado e um ímã. Se você abrir a parte de trás de um ventilador, que você vai ver isso. Tem aqueles fiozinhos de cobre enrolado ali tem um ímã, passa uma corrente elétrica, cria uma força magnética, essa força magnética gera um torque e vai girar aquele negócio lá. Beleza, acabou. Então, o que é que os caras pensaram? Se eu conseguir fazer isso numa escala maior, em vez de empurrar uma hélice, eu consigo empurrar uma roda. Claro, com muito mais automação, com muito mais tipos de controles, mas a essência de um motor elétrico é extremamente simples. Não tem óleo, não tem lubrificação. Quando eu penso na minha mente aqui, que entendo um pouco dessa questão da mecânica, do carro a combustão, com todas as peças que acontecem ali dentro do motor a combustão, todo o sincronismo, que é extremamente complexo, e um motor elétrico, para mim, todo o saudosismo vai de lado. Então, por exemplo, eu não adquiro um carro elétrico por uma questão que, para o meu estilo de vida, não seria acessível. Por exemplo, eu viajo muito pro sertão. Você gosta do barulho, mas não quer problemas. É isso também. Ele quer escutar o barulho, você tá mas bem. aí, de repente, ficou contraditório isso aí. Não, mas é isso que eu tô falando. Eu tenho esse duelo entre o saudosismo e a questão, a nova também. Sim, né? Então eu tenho que olhar para os dois lados. Porque o saudosismo é o que me prende no passado. Me prende ao estilo de vida.
estilo mais barulhento, mais... A gente já entendeu que você gosta do barulho. Mas eu também tenho que pensar no desenvolvimento sustentável da vida, do planeta. Esses super carros que a gente tá falando aqui, cara, é coisa de 2, 3 quilômetros com litro. Isso é inviável num país como o Brasil. Por isso que a gente ainda tem muitos carros ainda com motores menores, são mais acessíveis. Viu aí, Madu? Eu vou trabalhar bastante para chegar no nível desse homem aqui, que não tem um carro elétrico, um carro de saudosismo. Ele tá em outro patamar. Eu não tenho um carro elétrico, eu não posso. Pô de Deus, é caro demais. Não, dá pra você comprar um BYDzinho aí, baixa sem cara, até uma assim, pergunta assim. que eu queria fazer. Os custos ficam diferentes por conta dessa questão das peças e tudo mais da bateria? Muito, não tem comparação. O motor elétrico, ele não tem problemas de manutenção. Não tem problema de manutenção. Tanto é que as revisões programadas são completamente diferentes. Então, você abre ali o motor elétrico, você não tem que trocar nada, tá? Então, o motor a combustão, ele tem diversas peças, o mecanismo é super complexo, muitos fluidos, tem fluido de arrefecimento, você tem um fluido lubrificante, você tem o óleo, e mais diversos outros fluidos, que eu não conheço da mecânica, correias, a correia dentada que é banhada a óleo. Então, são diversos mecanismos que a possibilidade de haver falhas é bem maior. É bem maior. Você despende muito para adquirir, mas também a vida útil talvez seja muito melhor. A vida útil é maior. Você, ao longo do tempo que você vai estar com aquele veículo, você vai ter menos custos. Investe, então, se você pensa... É melhor. É melhor investir. Se você colocar 5 anos de um carro... a gente pode pensar no mesmo custo. Uhum. Então, 5 anos de um carro a combustão e 5 anos de um carro elétrico, tá? Ao final desses 5 anos de manutenção, é disparado. É disparado. Sem contar com combustível. Sem contar com combustível. Só custo de manutenção, assim, é uma coisa absurda. É absurda. Carro elétrico não tem manutenção. Então, se o carro elétrico consegue se adaptar ao seu estilo de vida, e claro, você tiver dinheiro para comprar um, compre um. Tá vendo? Você vai ter que investir. Ó, eu vou voltar um pouquinho para onde a gente estava. E seria essa a nova revolução industrial, Raoni? A partir dos carros, olhando a história, né? Há muitos candidatos a essa nova revolução. Mas eu diria que o principal hoje, me parece ser, além da internet das coisas, porque essa já dominou, né? Sim. A gente veste internet, a gente tá com a internet na mão e no bolso o tempo todo, e aí cada aspecto da nossa vida passa a ser mapeado, né, e transformado em dados para essa rede. Mas eu diria que, olhando para o hoje, pode até ser uma visão enviesada, mas é difícil falar em outra coisa que não seja a inteligência artificial. Essa parece ser a nova fronteira dessa revolução industrial. Mas, com certeza, o lítio faz parte dessa transformação, tá? Por quê? Por que eu imagino que o lítio faça parte dessa transformação? Porque para a gente ter essa IA rodando, a gente precisa produzir e distribuir quantidades de energia massivas. A gente está agora no centro de um debate sobre essas estações de Big Data, né? São grupos de computadores ligados a servidores e que fazem os cálculos necessários para que o IA te dê uma resposta num chatbot, ou seja, qual for o uso que você está dando para inteligências artificiais, para criar uma imagem, ou sei lá o quê. E aí, qual é o problema? O problema é que agora praticamente todas as IAs que a gente tem de acesso livre no mercado são deficitárias, elas não pagam a conta, né? O ChatGPT, por exemplo, ainda tem prejuízo. Ele precisaria arrecadar muito mais, aumentar muito a sua capacidade produtiva e, portanto, utilizar ainda mais energia nessa produção. Não à toa, agora a gente está discutindo se a gente vai trazer, inclusive, parte desses servidores para o Brasil, numa tentativa de distribuir esses serviços e atender, inclusive, as demandas brasileiras. E, para isso, a gente vai precisar, portanto, como eu disse, distribuir energia, de forma que baterias como essa podem ser um caminho muito interessante. Mas ainda é desafiador. Vê, essa bateria que a gente pegou aqui é super pesada. Uhum. A gente está falando de uma bateria que talvez consiga manter um computador ligado por algumas horas. Quanta energia eu precisaria para abastecer todo o prédio? De que tamanho seria essa bateria? Eu vi uma experiência como essa, há alguns anos atrás, no Senai. Eles construíram um modelo que seria abastecido essencialmente por energias renováveis, inclusive por energia solar, e depois ela seria transferida para baterias. Na época eles estavam usando baterias de caminhão. Eu não tenho certeza se as baterias de caminhão já eram de lítio na época, mas eram baterias grandes de caminhão, é mais provável que elas sejam desse tipo aqui. E para abastecer a casa, essencialmente à noite, né, que é o período que eles não teriam iluminação, eles usavam 3 baterias de caminhão. Cara, bateria de caminhão... Você vê, é grande aí mesmo. É um negócio desse tamanho. Super pesado.
Qual o nível que a gente vai chegar? Bateria de caminhão de aço também. Qual o nível que a gente vai chegar de demanda para a gente poder abastecer um bairro, uma cidade ou um servidor como esse de inteligência artificial? Assim, é uma demanda gigantesca. E aí isso começa a envolver conflitos políticos. Porque a gente, acho que é inegável hoje, né, que a gente vive um momento de tensão extrema, principalmente entre as duas maiores potências da atualidade, que são China e Estados Unidos. O limiar hoje da tecnologia e do desenvolvimento é pautado por temas como o lítio, como a inteligência artificial, como a internet das coisas e o acesso aos dados, pode ter certeza que isso vai acabar virando um ponto de embate entre esses. Principalmente porque a gente está falando de um recurso que tem uma distribuição geográfica definida e relativamente fixa. Não é como se eu pudesse, nos Estados Unidos, criar reservas adicionais. Eu posso extraí-las, mas não criar novas reservas. Portanto, como é que vai se dar a atuação dessas empresas? Elas vão se dar de forma cada vez mais a avançar em direção a esses países que a gente listou como sendo os maiores detentores do lítio para tentar extrair ao máximo esse recurso. E isso acaba tendo repercussões políticas e geopolíticas muito complexas. Sim. Na Bolívia, por exemplo, o país foi por um caminho muito específico, né, de nacionalizar boa parte dessas reservas, de fazer essa extração por via do Estado, buscando a distribuição, né, das benesses dessa extração para a própria população, ou revertido pelo menos para o Estado, enquanto outros países como Chile e Argentina já têm posturas muito mais abertas à entrada de empresas dos Estados Unidos e da China. Sim. Né? Hoje, mais do que nunca, né, a Argentina com o Milei, uma conexão muito forte com os Estados Unidos, então certamente a gente deve ver um avanço dessas empresas multinacionais. E no caso, no entanto, da Bolívia, se cria uma situação excepcional, em que o Estado faz um controle muito forte de algo que muitas empresas poderosíssimas e países desejam. E aí a gente começa a entender por que a Bolívia passa por tantas instabilidades. Um país pobre, que a princípio não tem muitos recursos naturais, mas o lítio e a mineração provam o contrário. As reservas de gás natural, mais uma fonte de energia, né? A gente falava que a energia vai ser primordial para esse futuro próximo da gente, figurando aí como algo importante. E nesse país a gente teve golpes recentes. Nesse país, há poucos meses atrás, a gente teve o presidente que foi colocado de frente ao próprio exército, no que parecia que seria uma escalada para um golpe militar. Felizmente, arrefeceu-se ali. Nesse país, o palácio, uma curiosidade interessante sobre a Bolívia, o palácio da Bolívia chama-se Palácio Queimado. E é por um motivo bem óbvio, né? Qual? Tentaram queimar o palácio com o presidente lá dentro. Nesse palácio já houve pelo menos 2 tentativas de assassinato do presidente, uma que logrou êxito, o presidente foi alvejado dentro do palácio, e o segundo sobreviveu por pouco, saindo entre as chamas do palácio e fugindo para uma catedral que ficava do lado. Então, assim, é um país que vive mesmo essa instabilidade política num nível elevadíssimo. E certamente vai viver elas ainda, porque há interesses outros que acabam sendo transferidos para a Bolívia, que acabam fazendo com que a Bolívia balance politicamente. Seria muito interessante, principalmente, eu acredito, para os Estados Unidos e para essas empresas multinacionais, que a Bolívia tivesse um governo mais fraco, mais brando, que permitisse a entrada dessas multinacionais e que não buscasse a exploração e o beneficiamento pela própria Bolívia e pelo próprio governo. Então isso acaba criando tensões geopolíticas internacionais significativas. A gente está ao vivo, né? Enfim, você está nos acompanhando, principalmente pelo canal no YouTube. Se você quiser tirar sua dúvida, lembra que a gente está aqui para responder o que for necessário, mas também lembra, eu estou sempre aqui trazendo esse recado que é bem importante, tá? Faça sua inscrição no Enem, a gente está correndo essa maratona com você, mas é muito importante que você faça sua inscrição até o dia 3 de junho, não esqueça. Vou deixar aqui na tela, a produção bota aí na tela o endereço oficial para que você faça sua inscrição, tá certo? E aí, voltando, falando em dúvidas, eu tenho uma pergunta para vocês que é assim, é coisa de super-herói. Não sei se vocês vão ser capazes de responder, não. Assim, não é... É que me perguntaram aqui se o coração do Homem de Ferro é de lítio. Aí. Coração do Homem de Ferro? De ferro? É de ferro. É de ferro. Boa, Breno! Muito bom. É pra você ver aonde vai, né?
E o povo super concentrado aqui. Esse cara vai vir bomba vai aí. Vai vir uma pergunta. Não ouvimos, será que Mas muito obrigada pela sua pergunta, viu? Deu uma quebrada aqui num assunto que é tão sério e importante. Mas vamos rodar para o Enem. Gente, como é que... Pode falar, Breno. Deixa eu fazer um comentário interessante que eu acho massa quando a gente tem uns insights assim, meio que espirituais sobre o que pode aparecer na prova. Sim. E o Raoni falou sobre essa questão dessa casa modelo, esse protótipo, né? Que a energia solar era armazenada numa bateria. E o que é que acontece? A gente já se acostumou com isso, mas há um certo tempo atrás não era comum baterias recarregáveis. Tá? Então é porque a gente já está muito dentro desse negócio, mas antigamente a gente só tinha bateria de ida. Então você usava a energia dela, inclusive os celulares antigos eram assim. Então acabava a bateria, você tinha que colocar uma outra. Então tinha gente que saía de casa com baterias. Como viver assim, né? Com baterias. Era um negócio incrível, era parecido com pilhas. E o que é que acontece? Na química tem uma coisa muito interessante, que é a reversibilidade de uma reação. Então, como eu falei para vocês, o que é que faz uma bateria dessa ter um polo positivo e negativo? Acontece uma reação química aqui dentro. Um oxida, o outro reduz, um fica positivo, o outro fica negativo. Aí eu tenho um polo positivo e negativo. Então, em baterias não recarregáveis, essa reação ela só vai. Então, imagina uma reação química aqui, gerando um produto, liberando energia química que é convertida em energia elétrica. Beleza, então uma reação de ida. E a bateria de íon-lítio, não só ela, claro, né? A gente tem outras baterias recarregáveis, inclusive essa aqui me parece ser recarregável também, não sei se eu li aqui. Mas o que que acontece? Na bateria recarregável, essa reação ela é de mão dupla. Então a gente tem uma reação em um sentido liberando energia, que é o que eu quero. Sim. E quando a gente recarrega ela, eu dou energia elétrica para ela converter em energia química. Então na reação de ida eu tenho energia química sendo convertida em energia elétrica, quando ela está em descarga. E quando ela está em carga, a gente tem energia elétrica, né, da tomada sendo convertida em energia química. Então a gente tem uma reação chamada de reação reversível, tá? Isso é bem interessante. Então toda bateria que é recarregável, a reação química que acontece dentro dela é uma reação que tem que ser reversível. Ô Breno, mas eu imagino que a energia que é utilizada para carregar a bateria nunca corresponde à energia que a bateria consegue devolver para a gente, né? Não, sempre tem perdas. Sempre tem perdas. Então a gente tem perdas no próprio material, inclusive dela. Eu costumo dizer, quando eu estou dando aula sobre pilhas e baterias, eu costumo dizer que toda pilha, tá, e toda bateria tem um ladrão dentro dele. E eu faço uma analogia muito legal com uma padaria. Então vamos supor que uma padaria, ela produz 50 pães, só que tem um padeiro faminto lá dentro. Ele come aí, 10. Galera. Então são feitos 50 pães, mas só é utilizado para o mercado externo 40. Porque 10 ficam perdidos aqui dentro. Então, tanto na reação de descarga, que é a reação de ida, ela liberando energia para a gente, quanto na reação de carga, quando ela está sendo carregada, sempre tem um padeiro ladrão aqui dentro consumindo um pouquinho dessa energia. Então, nunca é 100%, a gente sempre vai ter alguma perda. Agora, imagina o impacto ambiental que você tinha numa época que você trocava. Se hoje a gente acha problemático... Sabe o que é importante da sua pergunta? Que, por exemplo, mais uma vez, por que essas baterias estão ficando cada vez melhores? Porque a gente está diminuindo o potencial de quem? Do ladrão. Então, por exemplo, qual a diferença... Muito boa analogia, Breno. Qual a diferença de uma pilha, aquelas pilhas super safadas mesmo, que a gente compra, que vem, sei lá de onde. Ambas têm 1,5 volts. São pilhas de 1,5 volts. Mas por que uma dura mais do que a outra? Porque a pilha mais cara tem um ladrão menor. Então, na descarga dela, acontece uma perda de energia menor. Porque os elementos químicos são mais nobres. Então, quanto mais nobre é o elemento químico, menor vai ser a perda dentro dela. Então, por isso tem baterias mais caras, baterias menos caras. Então, a razão é... Qual é o composto químico que está sendo utilizado para gerar essa reação? Então, por exemplo, essa aqui é chumbo ácido sulfúrico, e a gente tem as melhores baterias que são, como a gente está falando, de lítio, tá? Então, isso dá uma diferença de preço, claro, e a própria composição do material que faz a estrutura dela, que é o que faz diminuir a capacidade do ladrão aqui dentro. Então, são condutores mais nobres, e quanto mais nobres forem esses condutores, menor serão as perdas aqui dentro. Márcio, comentário. Acho que a gente precisa lembrar também, quem está aí do outro lado, de fazer o teu papel, né?
Talvez você não tenha baterias como essa aqui, mas você deve ter um celular, um notebook, pilhas pela casa que precisam ser coletadas, tá? Nada de colocar essa bateria no cesto do lixo da cozinha, no cesto do lixo de banheiro. Muito bem lembrado. O que é que vai acontecer? Essa bateria em algum momento vai estourar e aqueles compostos que estão ali dentro vão acabar cedendo para o lençol freático, para o aquífero. Quem sabe um dia volta na água da torneira da sua casa. E a gente tem que pensar também, e a gente tem que pensar também nos catadores, né? Sim. Então tem pessoas que estão ali diretamente nos lixões, tem recicladores e os próprios garis que estão ali em contato direto, né? Tudo bem que os caras usam luva, mas já mesmo se pegar uma coisa ali que tem um elemento químico altamente ativo que acabou explodindo por causa da temperatura, então assim, é uma questão de consciência global. Então procurem o que a gente chama de papapilhas, tá? Geralmente tem em mercados, pessoal. Então, caramba, tem umas pilhas velhas, vai guardando pilha velha em casa, acabou, vai guardando. E aí você faz um saquinho e depois procura um lugar para fazer o descarte de maneira correta. Muito bem lembrado, meninas, muito bem lembrado. A gente tem que fazer a nossa parte sempre. Vamos para aquela pergunta que é essencial para a gente fechar o nosso debate. Como é que vai cair no Enem? Primeiro em geografia, depois em física, ou nos dois? Bom, em geografia tem um debate que é grande e que é crescente. É um debate sobre meio ambiente e sobre geração de energia. Então não tem como imaginar uma prova de geografia que não vá discutir em algum momento questões ambientais que podem tangenciar a questão do lítio. Lembre-se também que isso traz repercussões geopolíticas, como a gente apontou. A prova pode discutir com você, por exemplo, sobre como essas empresas multinacionais têm atuado na exploração de lítio em vários países, inclusive na América do Sul e aqui no Brasil. Além dessa abordagem, é importante que você fique atento com relação às possibilidades diversas do uso de energias renováveis. Esse é um tema muito grande, muito importante na prova de geografia, onde a gente vai incluir todas as formas de energia que podem ser utilizadas e reutilizadas. Afinal de contas, depois de tudo que a gente falou, não adianta de nada a bateria ser de lítio, ser de chumbo, ser até a bateria do Homem de Ferro. Se a fonte que você está utilizando para carregar aquela bateria é uma fonte que está queimando combustíveis fósseis. Aí você só está perdendo energia no processo e continua gerando gases do efeito estufa. Perfeito. Por isso que a gente é tão crítico a essa transição ao carro elétrico em países como, por exemplo, os Estados Unidos. De que adianta você eletrificar a frota de carro nos Estados Unidos se boa parte das fontes de energia daquele país são fontes fósseis? Eu estou queimando carvão, queimando petróleo, agora para gerar menos energia do que eu geraria se eu estivesse queimando a gasolina dentro do próprio carro. Então é uma troca que precisa fazer sentido. E fica atento ao selo verde que a gente falou aqui agora há pouco. Então, o lítio verde, o hidrogênio verde, do que se trata? Se trata das iniciativas que se movem no sentido de produzir esses recursos com impactos minorados. Por isso, o selo verde é algo muito importante para dar para o mercado a legitimidade de saber que você não está simplesmente comprando uma ideia, mas factualmente algo que pode reduzir os impactos ambientais. Breno, como é que a gente pode ver em física? Eu vou fazer um pequeno apanhado de tantas coisas que a gente falou aqui sobre o lítio em si, mas principalmente eu vejo muito essa questão do funcionamento de uma bateria, porque isso é muito bem determinado tanto na física quanto na química, e aí, claro, na física e na química a gente fala de ciência da natureza, então pode cair, como já apareceu de diversas maneiras, questões interdisciplinares falando do funcionamento das baterias. Então presta bastante atenção na questão da reação de oxirredução, que é o nome técnico que a gente dá para o que acontece aqui dentro da bateria. Então, como eu falei algumas vezes aqui já, um elemento químico oxida, o outro reduz, um fica positivo, o outro fica negativo, então é gerado uma DDP. Então, dentro da química, essas reações químicas elas são muito bem conhecidas. Então, a gente tem um potencial de oxidação, potencial de redução, com isso a gente consegue calcular a DDP de uma pilha dessa. Mas a conversa foi tão legal que a gente chegou num ponto aqui que eu não tinha pensado, estava no roteiro, que é essa questão do ladrão. Tá? A gente fica falando, claro, num podcast de maneira descontraída, mas na física isso é chamado de resistência interna. Então, dentro das pilhas, toda pilha tem uma resistência interna. E é essa resistência interna que vai roubar uma parcela da DDP. Então, por exemplo, uma pilha de 1,5 volts, quando você coloca ela no controle remoto, tá? Você tem aproximadamente 1,3 volts ali. 0,2 foi roubado. Então fica a dica.
É isso, muito obrigada, meninos. Eu adorei que a gente foi até para Marvel e a gente foi para os heróis, fomos além, mas é isso, vocês ajudam demais a corrida desses meninos da maratona, que eu tenho certeza que você vai chegar lá e vai conquistar sua tão sonhada vaga na universidade, tá? Lembra de fazer a sua inscrição, estou falando sempre com você, tá certo? Não deixa para a última hora, não. Confira o edital bem direitinho, faça sua inscrição e siga a gente, @EstudoPlay no Instagram e também nos escute no Deezer, no Spotify. Cheiro bem grande. Até a próxima. Fala galera, eu sou o professor Sandro Marques de Física e eu estou aqui para dar uma dica quentíssima para vocês sobre física no Enem. Hoje nós vamos falar sobre atrito. Existem dois tipos de atrito, o atrito estático e o atrito dinâmico. Quando é que ocorre atrito estático? Quando uma superfície não derrapa, não desliza na outra. Quando é que nós temos atrito dinâmico ou cinético? Quando existe escorregamento entre essas superfícies. Perfeito? E uma aplicação muito interessante disso está relacionada a uma coisa muito importante. Em 2014, tornou-se obrigatório em todo o território brasileiro a fabricação de veículos com a obrigação de portarem dois itens de segurança, o airbag e o freio ABS. Qual é a aplicação do freio ABS? Qual é a importância dele? Antes de 2014, alguns veículos eram fabricados com freios convencionais. O que isso significa? Quando o motorista freava bruscamente, a roda travava. Ô Sandro, isso é bom ou ruim? Isso é péssimo por dois motivos. Quais? Se a roda trava, ela derrapa e aí passa a atuar o atrito cinético. A força de atrito cinético é menor que a força de atrito estático máxima. Você sabe o que significa? Que o veículo percorre uma distância maior, o risco de colisão é muito maior. Sem falar que o principal problema é que se a roda trava, o motorista pode girar a direção para onde ele quiser que o carro não vai obedecer. Então, com certeza, se ele não soltar o freio, ele vai colidir. O freio ABS foi um freio desenvolvido na Fórmula 1 e que foi trazido para os veículos convencionais. Como é que ele funciona? Ele tem um sensor inteligente que quando a roda está na iminência de derrapar, ele alivia a pressão, depois aumenta a pressão novamente e a roda fica na iminência de derrapar. Você sabe o que significa? A força que vai atuar sobre ela é a força de atrito estático máxima. Dessa forma, a distância percorrida pelo veículo vai ser menor e você pode continuar freando o carro e controlando o movimento. Beleza, galera? Fica essa dica aí para vocês. Olá, sou a maestra Vanessa de Noá e estou aqui para uma super dica em espanhol. Claro, eu não poderia deixar de falar sobre os falsos amigos, que são os falsos cognatos na realidade. As palavras heterossemânticas. Hetero é a diferença. Semântica é o significado da palavra. Então a gente tem aí uma diferença quando a gente compara com a nossa língua materna, com o português. Então aquela história de que o portunhol vai te ajudar na prova de espanhol, isso é conversa, gente. O portunhol não vai ajudar nada, porque se essas palavras elas aparecem lá na tua prova, você vai se deparar com palavras que vão ser muito parecidas, às vezes a escrita é exatamente a mesma e o significado delas é completamente diferente dentro lá do contexto, tá? Querem ver só um exemplo? Se eu hablo, vamos a salir de tapas, o que um brasileiro vai pensar? Que a gente vai sair o quê? No tapa, não é? E em espanhol não. Em espanhol, salir de tapas, que inclusive é uma expressão idiomática muito usada em Espanha, é simplesmente sair para comer alguma coisa, um aperitivo, algo do tipo. Então, é importante o aluno ter muito cuidado. Compreender que essa diferença, ela é importante, ela vai te ajudar. Ah, eu sei português, vai me ajudar bastante com o espanhol. Sim, com certeza. Na hora da compreensão do texto, de uma forma geral, isso vai te ajudar muito. Mas é importante você entender e ter muito cuidado, porque os falsos cognatos podem se tornar uma armadilha. E aí, galera, beleza? Queria falar um pouquinho aqui sobre o Brasil. Brasil que é o rei da biodiversidade. Brasil que durante o século XX teve a maior conferência ambiental da história, século XXI também teve a maior conferência ambiental da história. Brasil que tem uma diversidade tremenda, Brasil que tem vários biomas como a Caatinga, o Cerrado, a floresta amazônica, o Pantanal, as pradarias, o sistema costeiro marinho. Então o Brasil ele tem uma riqueza ímpar. E daí a necessidade da conservação da nossa biodiversidade, como por exemplo a Caatinga, que é um bioma exclusivamente brasileiro, uma vegetação xerófila, adaptada à estação seca
e a caatinga, ela é linda. O Cerrado, chamado também de Floresta de Cabeça para Baixo, sendo chamado de Caixa d'Água do Brasil, cerrado que tem uma vegetação tropófita, adaptada à estação seca e chuvosa. E a Amazônia, maior biodiversidade do mundo, vegetação ombrófila, adaptada à grande pluviosidade. É isso aí, galera, tamo juntos, é nóis, fui!